Estamos aqui para louvar e agradecer o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Vamos fazer uma palavra para os irmãos essa noite. Aleluia. Não é uma palavra para alegrar em Deus, mas é uma palavra de reflexão. Aleluia. Para nossas vidas. Aleluia. A palavra de Deus diz que Jesus cura, liberta e batiza com o Espírito Santo. E nos dias de hoje a gente não vê tanto batizar com o Espírito Santo. Mas para tudo isso que aconteça na nossa vida, nós temos que ter fé e crer. E nós temos também estar com a nossa vida na rocha. Aleluia. Firmados na rocha, nossa vida com comunhão. E dentro dessa palavra que eu vou transmitir para os irmãos aqui, o Espírito Santo de Deus vem falar no coração dos irmãos. Aleluia. Entrar na sua mente, descer no coração, não apenas para se alegrar e sair do outro. Aleluia. Eu quero que os irmãos olhem para a Bíblia. Em Mateus, aleluia. O Senhor é rápido, aleluia. O Senhor é objetivo, aleluia, nas palavras, aleluia. A palavra de Deus em Mateus, capítulo 7, versículo 24. A gente vai ler o 24 ao 27. Aleluia. Que a palavra de Deus nos diz, aleluia. Louvado seja o seu nome, Jesus. Aleluia, glória a Deus. E todo aquele, pois que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aleluia. O que essa palavra quer dizer para nós? Que Jesus Cristo compara o homem que ouve as suas palavras. Eu quero ouvir as suas palavras, não somente ouvir, mas sim praticar. Por isso que ele compara o homem com a rocha. Para a gente praticar as palavras, para a gente estar firme na rocha. Aqui é uma parábola que Deus usava antigamente, Jesus usava antigamente. O que é parábolas? Parábolas são histórias que Jesus transmitia das mensagens para o povo naquele tempo. E o que significa essa palavra? Ser firmado na rocha. Nos dias de hoje, quando a gente faz uma casa, a gente precisa ter o alicerce da casa, porque senão vem o vento e derruba essa casa. Mesmo um muro, se você não fizer um alicerce, ele derruba o muro. É verdade. E nos dias de hoje, trazendo para nós o que significa nós ter alicerce. Alicerce profundo na palavra, ou seja, nós estar a nossa vida com Deus, focado em Deus. E o que é estar focado em Deus? É nós estar buscando constantemente a santidade da nossa vida. Se nós não tivermos santidade na nossa vida, não adianta nós estar muitos vêm para a igreja, adoram a Deus, mas saem daqui e faz coisas erradas. Vem para lá porque Deus não me abençoa com isso, porque Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso. Aleluia. Nós temos que estar alicerçados. Para estar na rocha, a nossa casa estar na rocha, nós temos que estar alicerçados. Estar com a nossa vida com Deus. Eu quero que os irmãos não precisam apenas sua Bíblia. Aleluia. Mas olha o que a palavra de Deus diz em Lucas, capítulo 6. E versículo 47, aleluia. É semelhante ao homem que edificou uma casa, cavou e abriu bem profundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. Então vindo a enchente, bateu com o ímpio a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Então, nos dias de hoje, nós temos que acabar com o mundo. O que é acabar com o mundo, irmão? Nós temos que estar jejuando, orando. É a palavra de Deus, que a palavra de Deus diz. Você conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, nós temos que estar sempre presentes na presença de Deus. Eu ouço de vez em quando minha esposa dizer para mim: não vejo você orar. Mas a palavra de Deus diz: entra no seu quarto e ora. Aleluia.
porque o culto, e aqui a palavra está dizendo aqui, ó. Porque está profundo sobre a rocha. A palavra está dizendo aqui, como um homem que cava bem profundo. Então, cavar profundo é buscar a presença de Deus, é ter uma reserva com Deus. Porque a palavra de Deus aqui, eu estou dizendo nessa palavra, que há dois tipos de casas. E na verdade, essas duas casas estão sobre a areia. Só que uma está sobre a rocha. Qual a diferença dessas duas casas? A que está sobre a rocha, ela está com o alicerce. Porque não adianta a casa estar só somente sobre a rocha. Vai vir o vento, vai derrubar a mesma coisa que está na areia. Então nós temos que ter um alicerce com Deus, estar com a nossa vida constantemente em comunhão com Deus. Aleluia. O que significa comunhão com Deus? É nós estar debaixo da rocha. Aleluia. Estar com o alicerce dela. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus diz aqui no versículo 25: e deu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram naquela casa, porém não caiu, porque estava edificado sobre a rocha. O que a palavra está dizendo? Aleluia. O que é edificação? É cavar profundo. É você fazer um alicerce na tua casa, para que venha, nos dias de hoje mesmo, o que é? Aqui diz o vento. Aqui diz o vento, vem sobre a casa do qual vai ser transmitido nos dias de hoje. São as lutas da nossa vida. Muitos têm as lutas na vida, qualquer coisa que desanima. Eu moro aqui, eu saio daqui para outro. Lá, chega lá, você vai ter outro problema. Mas por que você está pulando de caminhada? Por que você está tendo dificuldade? Qualquer coisa você desiste das coisas. Porque na verdade você não está alicerçado sobre a rocha. Essa palavra aleluia. Aqui serve primeiramente para mim, para depois, porque antigamente, na verdade, não era alicerçado sobre a rocha, era alicerçado sobre a areia. Qualquer coisinha que existia, qualquer coisinha marcava ia para o mundo. Aleluia. Mas a palavra de Deus diz que nós temos que estar pinçados sobre a rocha. E nós não vamos cair se nós estarmos pinçados sobre a rocha. Aleluia. Olha só o que a palavra de Deus diz ao salmista, declara ao salmista, no capítulo 18, no versículo 2 e 3. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Glória a Deus. Aleluia. Capítulo 2 e 3. O Senhor é o meu conselheiro, o meu lugar forte e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Aleluia. Aqui o palmista está declarando. Por que ele está declarando? Porque ele está firme sobre a rocha. Aleluia. Aleluia. Está fixado sobre a rocha. A presença de Deus na vida dele. Aleluia. E olha que o versículo 26 agora diz sobre a outra casa. Aleluia. E aquele que ouve, 26, e aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo ele ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Aleluia. Aquele que não ouve as palavras do Senhor, como eu disse no texto anterior, aquele que ouve as palavras do Senhor, a palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade é a palavra de Deus, que está escrito nesse livro. Muitos tentam de estudiar o que está escrito aqui e não cumpriram o que está escrito nesse livro. Mas aqui está a verdade. E não é eu, não é o pastor que vai convencer cada um aqui do que está escrito aqui. Não pode
para nós se nós vamos aceitar ou não vamos aceitar, se nós vamos obedecer ou não vamos obedecer a palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. Não se alicerçar com a presença de Deus, não buscar a presença de Deus, não orar, não buscar o conhecimento de Deus nas Escrituras, não vai ver o reino dos céus. Aleluia. Aleluia. E para finalizar, meus irmãos, no capítulo 27, e deu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa e ela caiu, e foi grande a sua queda. Então, que nós venhamos estar alicerçados a palavra de Deus. Aleluia. Buscando cada vez mais acertar a nossa vida, porque não vamos ver a Deus. Que nós venhamos ter fé, mas ter fé mesmo, porque muitos dizem que tem fé, mas a verdade é somente a palavra, bem aonde existe. Isso não é ter fé. E a palavra de Deus diz: o que é a fé? A fé é o firme. Quem quer ser firme? Que alicerce na rocha. É ser firme. É o firme fundamento das coisas que não se vê nem se espera. Então nós temos que esperar em Deus. Aleluia. E também quero deixar finalizado pelos irmãos um versículo que diz: aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que a palavra de Deus diz no versículo, no livro de Provérbios, versículo 13 e capítulo 13. O que despreza a palavra, qual é a palavra? A palavra de Deus, perecerá, mas o que teme o mandamento será recompensado. Então Deus se sentou com os discípulos a última vez, ele disse: buscar primeiro o reino de Deus, e as demais coisas não serão acrescentadas. Ide, pregai o mundo, pregai a toda criatura, aquele que não, aleluia. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que for batizado será salvo, mas aquele que não crer será condenado. Então nós devemos buscar cada dia a presença de Deus. Aleluia. Essas são as minhas palavras que eu tenho que deixar para a igreja. Que a irmãos orem por mim e me abençoe, porque eu futuramente quero